Boa tarde, gente! Tô até animada, olha como eu tô falando alto. Falei alto, tô animada. Porque hoje eu vim conversar com vocês sobre por que eu acho que todo mundo deveria dançar. Hoje é o Dia Internacional da Dança e eu acho que o assunto de hoje não poderia ser diferente. Dançar faz tão bem. É tão bom dançar, colocar energia para fora, dançando como atividade dirigida ou dançando simplesmente porque você quer dançar, quer movimentar o corpo, quer colocar essa energia que você tem aí dentro para fora, expressar com o seu corpo tudo aquilo que você está sentindo. Dançar faz bem. É por isso que é super importante a gente ter essa noção de que nós temos um corpo e de que a gente não precisa ter vergonha dele, seja ele do jeito que for, com as suas limitações. Da forma que ele se apresenta, a gente consegue colocar ele para se movimentar. Mesmo que seja só o olhinho, só a cabecinha, não importa. Dançar faz muito bem e faz a gente se imaginar fora do corpo, faz a gente se ver por fora. Esses dias eu estava conversando com uma amiga muito querida que esses vídeos estão me proporcionando ter. É, Ela veio conversar comigo sobre como ela, mesmo sendo cadeirante, ela dança. E quando ela dança, ela se imagina dançando com pernas, dançando fazendo giros, dançando saltando. E aí isso é muito lindo. Essa é uma limitação que ela diz que ela precisa vencer, porque quando ela vai montar a coreografia, ela já se imagina saltando e fazendo tudo isso, e ela acha que ela precisa vencer essa limitação. Mas eu disse pra ela que não, que é isso que é bom, que a dança proporciona pra gente, essa imaginação, esse enxergar para além do óbvio, esse enxergar com o coração, com o afeto, com os nossos sonhos. É por isso que a gente dança, porque a nossa vida, porque andar, porque fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer por obrigação, não serve mais, já não adianta mais. A gente precisa dançar, porque a gente tem muita imaginação, a gente tem muito sonho, a gente tem muita energia para colocar para fora, desde criança até adultos. Os adultos também têm isso, mas acontece que muitas vezes pela vida real, pelos trabalhos e por todas as obrigações que a gente tem que cumprir, às vezes a gente deixa esse lado imaginativo, esse lado de sonho, esse lado que faz a gente se movimentar, porque é isso que coloca a gente para ação, a gente deixa isso de lado quando a gente cresce. E eu acho que é muito importante a gente retomar isso. E a dança tem muito poder de fazer a gente retomar esse mundo que vive dentro da gente, mas que às vezes a gente abafa, a gente esconde ele porque a gente acha que não é importante, mas ele é tão importante que faz a gente viver bem. É ele que faz com que a gente tenha aquela motivação para acordar todo dia de manhã e fazer alguma coisa nova com o nosso corpo, colocar o nosso corpo à ação. É essa vontade que a gente tem aqui dentro que faz com que a gente se movimente. E a dança, ela tá aqui para ajudar a gente a aprender como movimentar esse corpo. Pois é, retomar o controle do nosso próprio corpo. Quando a gente dança, a Carol tá falando aqui, que quando a gente dança, a gente aprende, reaprende a tomar o controle do nosso corpo, mesmo aquelas partes que a gente não sabia muito bem como mexer, como controlar, a gente consegue ter consciência de colocar ele à ação e saber que aquele corpo faz parte da gente. Caramba, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos dedos fazem parte de quem a gente é, da forma que a gente se apresenta para o mundo. E é por isso que é super importante a gente conhecer esse corpo todo e se libertar e imaginar para além, e dançar e colocar o corpo em movimento e se expressar com o corpo. Se expressar com o corpo é uma habilidade super, super, super importante. A gente conversa muito através dessa expressão corporal, né? Você vê, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei falando, gritando, animada. Vocês já conseguem perceber a minha animação, a minha vontade de estar aqui conversando com vocês, de ter essa troca. Se eu já chegasse aqui, assim, meio tristinha, vocês já iam perceber. Aí, do outro lado, só de ver
de ver a minha expressão corporal, vocês já iam perceber como eu estou sentindo. E isso é um movimento importante que às vezes nos falta. Quando a gente quando a gente se adultece, a gente perde essa noção de perceber como as pessoas estão se expressando corporalmente. Ou a gente não simplesmente esquece, mas a gente deixa de enxergar, sabe? A gente não quer ver muito bem. Então é por isso que a gente precisa sim dançar, a gente precisa se expressar, a gente precisa reaprender e trazer esses movimentos para a nossa vida. Então hoje, no Dia Internacional da Dança, o que eu queria era ressaltar com vocês essa importância que a dança tem nas nossas vidas. E é por isso que eu acho que todo mundo deveria dançar. Dançar faz muito bem para a alma, dançar faz bem para o corpo físico, faz bem para o nosso psicológico, faz bem para a nossa alma, faz sim muito bem. Os benefícios da dança são, assim, incontáveis, mas existem alguns que eu gosto de frisar, porque muitas vezes eles não são contados. São benefícios que às vezes ficam mais escondidos, mas que são importantes porque são benefícios que a gente leva para a vida. Quando a gente aprende a dançar desde pequenininha, ou mesmo... eu quero dançar agora depois de adulto, já que é tão bom dançar, sim, eu vou dançar depois de adulto. Também são benefícios que você vai levar para o resto da sua vida. Não importa se o resto da sua vida for 90 anos ou se for 30, 60, mas a gente vai carregar todos esses benefícios que a gente aprende dançando no contato com a gente, no nosso corpo e na nossa cabecinha, porque não tem como. Dançar impregna na gente, porque dançar se torna uma paixão. Você já viu? Bailarina ou ex-bailarina, não importa, que já tenha passado pelo mundo da dança. Uma vez dançante, sempre dançante. A pessoa vai sempre lembrar dos momentos que ela esteve no palco ou de quando ela estava ensaiando. Aquilo fica guardado no corpo, no sangue. Sempre que ela encontrar alguém que também foi bailarina, ou que é bailarina, ou que gosta de dança, vai ter um assunto para conversar, vai saber sobre o que falar, vai ter aquele momento de lembrança, de união. Porque mesmo que você não conheça aquela outra pessoa que também dançava, vocês têm um assunto em comum, vocês têm essa união em comum. Olha, tem alguns benefícios, como eu estava falando, do balé, e que... do balé não só do balé, da dança, mas que eu acho que a gente pode aproveitar muito. E esse primeiro benefício que a gente consegue sentir toda vez que a gente dança é o bem-estar. Quando a gente dança, a gente se sente feliz. A gente sente um prazer que a gente não sabe de onde vem. Mas isso vem exatamente do ato de dançar. Quando a gente dança, a gente libera neurotransmissores que são mensageirozinhos que vão falando para as células do nosso corpo assim: ei, você tá feliz? Ei, tá sentindo esse prazer? Aí vem um mensageirozinho e fala: ei, tá vendo como você tá feliz? Tá vendo como isso é legal? Nossa, isso é tão prazeroso. São esses neurotransmissores, essa serotonina, essa endorfina que está passando pelo seu corpo, que faz com que você queira dançar cada vez mais. E sim, a endorfina, dizem por aí que a endorfina é viciante, e ela é mesmo. É por isso que toda vez que a gente dança, a gente quer dançar mais, a gente quer sentir aquele prazer de novo. E esse é um prazer super saudável. Não tem contraindicação, sabe? Dançar faz muito bem para o nosso cérebro, para o funcionamento do nosso corpo. Quando a serotonina e a endorfina, por exemplo, estão bem nivelados no nosso corpo, isso ajuda a gente a ter um sono melhor. Então, como ter um sono melhor? Dançando, ora bolas! A gente consegue ter um sono mais calmo, uma noite mais tranquila, se a gente consegue nivelar esses neurotransmissores, esses hormônios que a gente vai liberando durante a dança. E a serotonina e a endorfina, principalmente, elas conseguem se sobrepor ao cortisol,
que eu não sei aqui quem conhece, mas o cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. É um hormônio que está super em alta quando nós temos casos de depressão, de grande tristeza, de muito estresse. Então, quando a gente dança, a gente consegue abafar esse hormônio e a gente consegue inibir essa vontade de só ficar dormindo, essa vontade de ficar no escurinho, essa falta de motivação. Então, a dança é um ótimo remédio para casos de depressão. Ela previne e ela consegue também tratar esses casos, claro, junto com o medicamento, junto com o acompanhamento médico, mas além de prevenir, ela consegue tratar. Então é por isso que dançar faz bem pra caramba pro nosso corpo, mesmo para casos graves como esse, a gente consegue tratar através do movimento, através do corpo, de estar em contato com outras pessoas. A música é um fator super terapêutico também, então enquanto a gente está dançando, a gente está ouvindo música, está entrando em contato, em relacionamento com outras pessoas, então isso pode ser muito, mas pode ser um remédio muito importante para pessoas que estão passando por essa situação. Bom, os benefícios para o cérebro não param aí. E um segundo benefício são benefícios que acontecem na parte do nosso cérebro que está mais voltada para assuntos como a concentração, a atenção, a nossa memória, o nosso controle inibitório. Sabe o que é o controle inibitório? O controle inibitório é aquilo que faz a gente manter o foco em alguma coisa, sempre desviando das coisas que podem estar nos tirando a atenção. Então, quando a gente dança, a gente consegue bloquear esses estímulos que vêm de fora para continuar dançando. Por exemplo, quando uma criança está dançando lá, e aí ela está lá no palco dançando e a mãe faz assim, ei, filha, sempre tem uma mãe para ficar, filha, ei, filha. E aí ela precisa, na cabecinha dela, bloquear aquele estímulo da mãe dela para ela não responder, para que ela consiga terminar de dançar. E em muitos outros casos a gente está trabalhando esse controle, como por exemplo, quando elas precisam simplesmente esperar para entrar na coreografia, fazer a coreografia toda no mesmo tempo, para ficar harmônico junto com as outras bailarinas. Elas estão trabalhando essas atividades e essas habilidades bem aqui no cérebro delas, no hipocampo delas. Elas estão fazendo com que esse cérebro se exercite, sabe? Musculatura mesmo. Elas estão fazendo malhação do cérebro quando elas estão trabalhando essas competências dentro da sala de aula do balé. E são competências que adultos e crianças precisam trabalhar para o resto da vida. Não é uma vez trabalhado e acabou, não. O controle inibitório, por exemplo, é uma habilidade que a gente só termina de amadurecer para lá dos 20 anos, acredita? Então, a gente precisa trabalhar isso para sempre. Mas, quanto antes a gente começa a mexer com essas estruturas, a falar, olha só, presta atenção só aqui, não olha muito para lá não, inibe esse estímulo, a gente começa a se adaptar a isso. O nosso cérebro é super legal, ele é um órgão assim, fantástico, mas ele é preguiçoso. Ele é um órgão preguiçoso porque ele precisa fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Prestar atenção a um monte de coisa ao mesmo tempo e reagir a esse monte de coisa. Então, quanto antes a gente começar a adaptá-lo a alguma coisa para que ele comece a automatizar isso, sempre acontece desse jeito. Então eu preciso reagir desse jeito. Eu preciso sempre inibir aquele estímulo. Então agora eu aprendi que eu preciso inibir aquele estímulo. Quanto antes a gente começar a aprender essas coisas, antes o nosso cérebro retém e ele amadurece aquela informação. E é por isso que a gente precisa começar a trabalhar essas competências, essas habilidades, desde pequenininhas, mas não é só fazer uma vez na vida e deixar para trás não, né? A gente precisa fazer isso para sempre. É por isso que mesmo o adulto que está aí me olhando, se quiser dançar, voltar a dançar,
É ótimo, porque vai trabalhar todas essas competências que a gente usa para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para os nossos relacionamentos. Por exemplo, a nossa habilidade de criatividade, que quando a gente fala um pouquinho mais profundamente, estuda, ela é conhecida como a flexibilidade cognitiva. Mas é a nossa criatividade, que é a nossa capacidade de conseguir perceber que aquilo que a gente está fazendo não está dando certo e a gente precisa mudar o caminho. E isso é super importante, por exemplo, nos nossos relacionamentos. A gente precisa aprender a ceder, por exemplo. Ceder é uma habilidade que a gente precisa trabalhar aqui, ó, na nossa cabecinha. A gente não nasce sabendo. A gente precisa olhar e falar, tá bom, eu fiz errado. Me desculpa. Isso não é só uma questão de sentimento, não é só uma questão de caráter. Tá aqui também na nossa cabeça. Acredita em mim. O nosso cérebro também, ele é um fator super importante para a gente conseguir falar. Fiz errado. Me desculpa. Pedir desculpa também acontece aqui, bem na nossa cabecinha. Por isso que a dança vai trazer esses benefícios, porque enquanto a gente está dançando, a gente está estimulando esse monte de coisa super importante e que a gente vai levar para a vida. O terceiro benefício que eu acho que a gente precisa aprender desde pequena para levar para os nossos relacionamentos e para o nosso trabalho, para a nossa vida profissional, é a habilidade de se expressar. E como eu estava falando aqui no início, quando a gente dança, a gente se expressa, né? A gente coloca o nosso corpo em função da expressão. E as crianças, por exemplo, como eu dou aula de balé infantil, eu falo muito de criança, e porque é um tema super importante quando a gente olha para crianças que já estão fazendo coisas que muitos adultos não conseguem fazer, a gente percebe que tem jeito, dá para fazer sim. Se as crianças estão fazendo, os adultos conseguem fazer, e se aquelas crianças já estão fazendo, quando elas chegarem à idade adulta, elas já vão ter passado por situações como aquelas e elas já vão saber como se portar nessa situação enquanto adultas. Então, por exemplo, quando uma criança precisa dançar no palco, o que ela está fazendo ali se não se expor? Expor a sua individualidade, expor os seus medos, as suas angústias lá no palco, na frente de todo mundo. Quanto adulto a gente não vê, que não consegue falar em público, que não tem habilidade para se expressar com outras pessoas, e a gente vê crianças pequenininhas já fazendo isso, já tendo que lidar com essa situação, já aprendendo que se expor é um risco, mas a gente precisa superar o medo desse risco para conseguir, por exemplo, no caso delas, receber o aplauso no final. É por isso que quando a gente dança, a gente trabalha essa expressão, por exemplo, essa expressão corporal que a gente precisa demonstrar para as pessoas com o nosso corpo, aquilo que a gente está sentindo. O nosso corpo fala muito. Nós, quando somos bebezinhos, a primeira coisa que a gente enxerga, quando a gente não conhece palavras, não consegue reconhecer os sons, a gente enxerga as feições das pessoas. A gente percebe se elas estão mais assim ou se elas estão mais assim. A gente começa a ler as pessoas pelas feições que elas fazem, pelas expressões que elas fazem. E isso ainda está guardado na gente. Muitas vezes a gente adormece isso. Mas isso ainda está aqui, dentro da gente. Então, quando uma pessoa te diz algo do tipo, parabéns, você foi muito bem, com essa expressão, ou você não acredita, né, no que ela está falando, você acha que ela tem inveja de você, e aí tudo cria um grande problema por conta dessa falta de expressão. É muito importante a gente saber se expressar com o nosso corpo, não ter vergonha dele, de quem a gente é, das partes do corpo que nos compõem, porque são elas que fazem a gente ser quem a gente é. É o nosso cabelo, os nossos olhos, a nossa boca.
é o que faz a gente ser o que a gente é. E a gente não pode ter vergonha disso. E quando a gente dança, a gente está se expondo, a gente está se expressando. Na dança livre, por exemplo, que é super importante para a gente trabalhar a criatividade e para a gente trabalhar o fato da expressão. Tem muita gente que acha que a dança precisa ser só guiada, né? Uma atividade ali dirigida e você vai fazer aquilo que a professora ou o professor mandar. Mas a dança livre trabalha na gente essa questão da expressão. Você em casa aí colocar uma música, soltar uma música e dançar conforme o que aquela música te faz sentir, é trabalhar todo esse mundo de emoções, de sentimentos e de expressão que está dentro de você para colocar para fora, para fazer com que você se mostre para o mundo da forma que você é, sem precisar ser outra pessoa, sabe? Mesmo que quando a gente esteja dançando, muitas vezes a gente represente papéis, porque a gente está contando uma história, mas a gente está expressando com o nosso corpo, sendo nós ali em cima do palco. Então essa expressão vai ser constantemente trabalhada quando a gente está dançando. A gente não pode dançar uma música de alegria, de felicidade, com uma cara de tristeza, ou com uma cara de raiva, com uma cara de angústia, de medo. A gente precisa trabalhar essa nossa expressão no rosto para demonstrar para outra pessoa aquilo que a gente está sentindo. Bom, a quarta habilidade, essa é um pouco mais comum, que todo mundo sabe, mas que não custa lembrar que é super importante, é que a dança promove a resistência física da gente. Então, quando a gente dança, a gente está trabalhando os nossos músculos, a nossa musculatura, a gente está trabalhando a nossa postura. Muita gente chega nas aulas de dança, já adulto, com problemas de coluna, e a gente consegue trabalhar essa questão de dor na coluna através da melhora da postura. Porque a gente sentar muito mal, e hoje em dia a gente passa muito tempo olhando o celular e sempre sentado numa postura que não favorece a nossa coluna, a gente causa lesões na coluna. E quando a gente dança, a gente cria o quê? Uma consciência corporal. E a gente tem consciência da nossa coluna, de como ela deve se portar, de como ela deve estar. Então a gente consegue inibir essas dores na coluna através da nossa postura, o nosso fortalecimento muscular. Quanto mais fortalecida é a nossa musculatura, menos a gente se lesiona. Então a gente precisa ter esse fortalecimento bem forte no nosso corpo. A dança também vai trabalhar em muito as questões relacionadas à saúde, a prevenção da obesidade e todos os problemas e as doenças que a obesidade traz, como doenças cardíacas, por exemplo. A dança, quando a gente faz movimentos de aceleração rítmica muito forte, e no balé a gente tem muito isso, quando a gente faz as baterias, os alegros, a gente causa uma aceleração no nosso batimento cardíaco que melhora a nossa liberação de sangue e de oxigênio para o nosso corpo e que faz com que esse coração trabalhe muito mais do que um coração que está só parado, sedentário, que não se movimenta, que está sempre sentado no sofá, comendo e sem colocar essa energia que a gente tem, todo mundo tem, para fora. É importante a gente se movimentar, prevenir a obesidade, prevenir o sedentarismo, prevenir essas doenças cardíacas, e a gente consegue fazer isso através da dança, que é um movimento super prazeroso. Tem muita gente que prefere dançar, fazer dança, do que ir para academia, por exemplo. E é super válido, é super importante, porque a gente consegue fazendo uma atividade super legal, que a gente não quer deixar de ir, porque, como eu disse, quando a gente faz essas atividades, a gente libera aqueles hormônios, aqueles neurotransmissores que fazem com que a gente se sinta feliz. A gente não quer deixar de fazer. Então,
Por isso, a gente vai fazer cada vez mais e vai trazer esses benefícios para a nossa saúde. É importante também a gente pensar na nossa saúde física. A gente não pode esquecer dela. Principalmente em tempos de quarentena, que a gente está fechado em casa, a gente não pode esquecer. E se a gente não pode ir para academia, se muita gente gosta de ir para academia e não pode ir para academia, dança em casa. Tira de manhã 15 minutinhos ou 3 vezes na semana. Tira meia hora, que já é comprovado que 3 vezes na semana, meia hora de dança com um ritmo mais acelerado é capaz de trazer todos esses benefícios para a saúde. Então tira essa meia horinha, tira esses 15 minutos 3 vezes por dia e pronto, você vai trazer esses benefícios para a sua saúde de uma forma leve, de uma forma divertida e de uma forma que você queira continuar fazendo. Dançar é muito bom. Bom, a quinta, e aqui eu tô quase terminando, o quinto benefício que eu acho que a dança, eu já ia falar o balé de novo, mas a dança traz para nossa vida é que ele auxilia a gente a lidar com as emoções. Lidar com as emoções não é uma coisa fácil. A gente cresce muitas vezes sem saber nomear aquilo que a gente está sentindo. E dentro da sala de aula, a gente precisa demonstrar se a gente está sentindo muita felicidade porque está conseguindo fazer aquilo, ou se a gente está muito frustrado porque a gente gostaria de fazer aquele passo, mas não consegue, ou se a gente está sentindo muita angústia porque só está conseguindo pensar lá na frente na hora da apresentação e está com medo de errar. A gente precisa saber tudo isso que está acontecendo no nosso corpo, na nossa mente principalmente, para a gente conseguir superar. E lidar com as emoções é algo que dentro da minha sala de aula especificamente, eu acho super importante e eu tento incentivar. Então, quando as crianças estão tendo alguma situação de crise ou elas não estão se entendendo muito bem, a gente precisa aprender a lidar com esse momento, com esse conflito e saber o que está acontecendo ali. Por que você não gostou daquilo que ela disse? E por que você disse isso para ela? O que vocês estão sentindo? Como é que vocês podem resolver essa situação? E é por isso que lidar com as emoções no balé, a gente precisa incentivar, porque elas vão ter que lidar o tempo todo com situações muito dúbias e complexas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando alguém dentro da sala está se preparando para fazer uma coreografia e aí ela está muito feliz porque ela vai dançar e aí vai todo mundo assistir ela dançando, mas ela também sente muito medo de se expor em público e ela também está com uma angústia muito grande porque não consegue, porque está com medo de esquecer a coreografia no palco. São emoções muito complexas, diferentes, mas que ela precisa organizar e fazer o quê? A educação emocional nos diz que a gente, para ser bem educado emocionalmente, a gente precisa nomear, processar e dar uma resposta positiva para aquela emoção. Então, se essa criança está sentindo angústia, medo e felicidade ao mesmo tempo, ela vai ter a capacidade de, ok, eu sei que eu estou muito feliz nesse momento e eu preciso estar muito feliz, eu tenho que dar mais valor para essa felicidade, menos para o medo, menos para a angústia. O que eu posso fazer para lidar com esse medo e com essa angústia? E isso tudo é trabalhado dentro da cabecinha dela, ao mesmo tempo, incentivado pela professora, com certeza, mas ela consegue superar todos esses sentimentos negativos através da sua própria motivação. Porque, como eu disse num vídeo passado, todas as minhas alunas, no caso, conseguem dançar no palco. E no vídeo passado eu também comentei as técnicas que eu utilizo para que isso aconteça, para que elas se sintam confortáveis para se expor ao público dessa forma. Mas quando elas estão nesse momento de sentir um monte de emoções ao mesmo tempo e precisam superar as emoções negativas, elas conseguem fazer isso pela sua própria
vontade. Então a gente está sempre lidando com as emoções, lidando com o erro, lidando com a birra. Ai, mas eu não quero mais fazer porque eu não consigo mais fazer. Consegue, a gente não consegue ainda, mas com mais prática a gente vai conseguir com certeza. O não consigo nos trava muito. E aí elas dizem muito não consigo. Tem eu não sei, que é a expressão proibida. Eu não sei, não pode falar, porque eu não sei não existe, tá todo mundo aprendendo. O eu não consigo, eu sempre complemento, ainda. Você não consegue ainda, porque você aprendeu agora, porque a gente está começando a praticar isso agora, mas daqui a pouco você vai conseguir. Com mais hábito, com mais prática, com compromisso e dedicação, você vai conseguir. Então, eu não consigo ainda, mas por eu não conseguir ainda, é aí mesmo que eu preciso me dedicar mais. E elas estão o tempo todo lidando com essas emoções. E aí não conseguia, e agora consegue, e se sente muito feliz por isso. E aí é uma recompensa que faz valer a pena todo aquele esforço. E aí elas aprendem mais essa lição de que se eu me esforçar, eu me dedicar, superar os meus limites, lá na frente eu vou receber uma recompensa. Isso tudo está trabalhando tudo junto ao mesmo tempo, porque a gente não trabalha uma coisinha de cada vez. Mas essa criança está aprendendo esse bando de lição ao mesmo tempo em que está se divertindo, em que está fazendo novas amizades, em que está trabalhando as competências cognitivas, está fazendo tudo isso junto. E isso é lindo de ver. Eu adoro ver. Eu sei que os pais conseguem ver em casa e as crianças conseguem sentir quando elas estão se superando e estão evoluindo em todas essas áreas. Bom, a sexta e a última habilidade que eu tenho prazer de dizer que o balé consegue, a dança. Olha, eu falando toda hora do balé. Que eu tenho prazer de dizer que a dança consegue desenvolver melhor é a empatia. Essa é uma habilidade que a gente esquece de comentar quando a gente fala no quesito dança e tudo mais. Mas quando a gente está dançando, geralmente, na maioria das vezes, a gente não está dançando sozinho. A gente está dançando com outras pessoas do nosso lado. A gente precisa se abrir para perceber aquilo que as outras pessoas estão fazendo, estão sentindo, como elas estão se expressando. Então, por exemplo, quando eu consigo fazer, eu como professora passo algum movimento e a criança consegue realizar aquele movimento, ela se sente muito, muito, muito feliz. Mas se ela olha para o lado e ela vê que a amiguinha não está conseguindo realizar aquele movimento, sabe o que ela faz? A primeira coisa que vem na cabeça dela não é eu consigo, você não consegue. A primeira coisa que vem na cabeça dela é assim, não, olha só, deixa eu te ajudar. Eu acho que se você fizer assim, elas se ajudam, elas conseguem olhar para outra pessoa, perceber o que a outra pessoa está sentindo, pelo que ela está passando, processar tudo isso e falar, tudo bem, eu posso te ajudar, eu consegui. E por conta disso, eu não sou melhor do que você. Mas eu posso te ajudar com isso que eu aprendi. Então, elas criam esse sentimento de time, essa noção de equipe que faz com que elas se tornem pessoas mais empáticas. Elas olham para outra pessoa e não enxergam só um númerozinho ou não enxergam só alguém que está passando por ali. Elas veem pessoas, sentimentos e aquilo que elas estão passando, sabe? Aquilo que elas estão sentindo como emoção. Então elas conseguem se conectar umas com as outras através da emoção. E é a forma mais positiva e a mais duradoura de se conectar com alguém, de se criar um bom relacionamento, uma boa amizade. É através da conexão pela emoção. Elas se sentem parte daquele movimento, daquele sentimento. Elas olham para aquilo, veem como podem ajudar e ajudam, se colocam à disposição. E é por isso que dançar em grupo, dançar com outras pessoas ao seu redor, compreender as diferenças, sem preconceitos, sabe? Existem diferenças
E essas crianças aprendem a respeitá-las e aprendem a lidar com elas, a olhar para as pessoas, como pessoas que têm sentimentos, vontades e gostos e limitações também. Então é assim que a gente vai aprendendo a lidar com outras pessoas com empatia. E a empatia é uma habilidade que a gente vê que está um pouco em falta hoje em dia. E que eu tenho certeza que se nós fôssemos um mundo mais empático, a gente não estaria na situação que a gente está hoje em dia. Nessa situação de tristeza, de caos, de muita gente querendo, por exemplo, na quarentena, sair de casa porque não consegue pensar no outro. A gente precisa ser mais empático. A gente só consegue pensar no nosso umbiguinho, em quem a gente é, naquilo que a gente quer fazer. E não pensar em como a gente pode ajudar o outro e beneficiar o outro. Elas aprendem a perder essa noção egoísta de que só eu posso, só eu consigo, e se eu consigo eu sou melhor do que ela. Não existe isso. Então, quando a gente está dançando, a gente trabalha todas essas questões de caráter que são tão importantes e que vão tornar essas crianças pessoas mais saudáveis emocionalmente, pessoas mais felizes e indivíduos muito especiais para a cidade em que estão, para o país, para o mundo em que estão. Então, dançar faz tão bem para essas crianças que eu tenho certeza que vai fazer bem para você adulto que está me assistindo aí também. Dançar faz bem para todo mundo, dançar faz bem para a vida. Esses benefícios que eu apontei aqui são apenas alguns dos benefícios que eu acho que são muito importantes para a gente lembrar o quanto o balé vai estar para sempre integrado às nossas vidas. Que não é algo que a gente faz ali só por fazer e tá bom. Ele vai estar para sempre fazendo parte de nós, dentro da gente, contribuindo para que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor. Cada vez melhor cognitivamente, emotivamente e cada vez melhor fisicamente também. Carol, que lindo ouvir isso, amei. Eu também, eu vou desligar aqui, eu vou botar uma música e vou dançar, com certeza. Vou dançar, amei. Eu amei conversar sobre isso com vocês. Eu amo dançar. Eu espero que eu tenha incentivado vocês um pouquinho mais a dançar também e colocar essa nossa energia pra fora. Um beijo pra vocês e até mais. Sexta-feira eu vou estar aqui pra contar sobre alguma outra coisa super legal. Um beijo. Amei. Tchau.